Olá pessoal, sou o professor César Hildo, sou professor especialista em filosofia e vou estar com vocês com conteúdos para o Enem e hoje vamos estar trabalhando com uma temática bem interessante que é o Aristóteles e questões que estão voltadas para o Enem. Você que é aluno da rede pública, procure fazer as anotações, fazer os seus resumos, assistir outras fontes que vai enriquecer o seu conhecimento, tá bom? Estamos aí com conteúdo da terceira série, né? Anos finais aí já. E aí a nossa primeira questão, né? Questões do Enem 2003 aí. Você pode estar visualizando aí no banner, tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte: Aristóteles elaborou uma teoria do raciocínio como inferência, ou inferir é obter uma proposição como conclusão de uma outra ou de várias outras proposições que antecedem e são sua explicação ou sua causa. O raciocínio realiza inferências. Segundo a lógica aristotélica, o raciocínio é uma operação do pensamento realizada por meio de juízos e anunciados por meio de proposições encadeadas, né? Encadeadas. Então tá aí Marilena Chauí, Convite à Filosofia, né? A estrutura formada pela lógica aristotélica é determinada como? Então, pessoal, Aristóteles, ele foi um grande pensador, né? Foi discípulo de Platão, ele era um estagirita, ele não era um cidadão no início da sua vida grego, né? Ele veio de outra cidade, com certeza era rico, o pai dele deve ter pagado para Platão ensinar ele, e ele, em 20 anos de estudo, ele conseguiu adquirir muito conhecimento e compreender a estrutura da cidade poli, da própria Atenas, de todas as cidades que ele teve conhecimento, e ele formulou várias obras. Ele escreveu obras sobre metafísica, ele escreveu obras sobre política, sobre ética, a própria Ética Nicômaco, ele escreveu obras sobre a lógica. A lógica é um tipo de ciência, né, que, de certa forma, a gente usa a lógica para estruturar a própria ciência. A metodologia científica tem que ter uma certa lógica, pode ser por dedução, por indução. E ele vai escrever obras também sobre astronomia, sobre a natureza, a estrutura dos seres. Ele foi um cara muito inteligente e, posteriormente, quando Platão vai morrer, Alexandre o Grande, conquistador da Pérsia, convida Aristóteles para ser o tutor da mente do imperador, que seria Alexandre. Ele vai criar Alexandre, ensinar Alexandre e passar todo o conhecimento que ele pôde. Ou seja, o imperador Alexandre, ele foi também um filósofo, um grande pensador, falava várias línguas, e com Aristóteles nasce o conceito de helenismo. Mas ele foi observar a cidade e ele pensou, ele deduziu que o homem que estava naquela cidade, ele só poderia atingir a felicidade se ele fosse dono de propriedade, se ele fosse uma pessoa que tivesse posses e conseguisse viver do ócio, conseguisse refletir. E nessa relação, ele, claro que ele vai construir vários teoremas, várias teorias sobre a própria metafísica, o campo físico, mas uma das correntes que ele vai defender é a lógica. E a lógica construída por Aristóteles, ela se baseia principalmente no silogismo. Está aí a nossa questão, tá? A estrutura formada pela lógica aristotélica é denominada como silogismo. Não é axioma, não é o quadrado oposto, o orgânum, ou a república, que é a obra de Platão, tá bom? Você pode visualizar aí no banner a questão certa, tá bom? É a questão B, silogismo. Tá bom, gente? Obrigado. E aí a gente vai para a próxima questão. A próxima questão vai dizer: nascido em Estagira, norte da Grécia, ou seja, ele era grego, né? De certa forma, norte da Grécia, em 384 a.C., aos 18 anos passa a frequentar a academia.
acompanhando as lições de Platão durante 2 décadas. Possuidor de grande fortuna, cercou-se de livros dos grandes filósofos, poetas do seu tempo, sendo chamado de o leitor por Platão. Aos 41 anos é convidado por Felipe para educar Alexandre. Com a ascensão de Alexandre ao trono em 336 a.C., retorna para Atenas e funda o Liceu, que é o ginásio, que mais tarde a gente pode chamar que esse liceu aí, ele veio ser a primeira faculdade, né? Ginásio localizado na parte leste da cidade, sua escola foi chamada de peripatética, de passeadores, por ser comum dar aulas passeando pelo jardim. É uma questão também elaborada, né, para o Enem, introdução, né, a história do pensamento político. O texto refere-se ao pensador Protágoras. Protágoras foi um pré-socrático, né? Bem antes de Sócrates. Nós estamos falando de Aristóteles, né? Aristóteles foi depois de Sócrates. Anaxágora também foi um pré-socrático bem antes de Sócrates. O próprio Sócrates foi um divisor de água na filosofia, né? Heráclito, ele é um pré-socrático também, bem antes de Sócrates, né? Então nós vamos ter a alternativa certa, é a alternativa de Aristóteles, tá bom, gente? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. De acordo com Aristóteles, a vida consagrada ao ganho, que tem como fim a riqueza, não é a vida feliz. Portanto, a vida consagrada ao ganho identifica erroneamente o que é o bem ou a felicidade. Qual a principal razão enfocada por Aristóteles para rejeitar a vida que tem como fim último a riqueza? Então, a alternativa A, a vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não um fim em si mesmo? Não sei. O acúmulo de bens exteriores representa uma agressão à natureza? Não sei, talvez não. A busca de riqueza é um fim acalentado por indivíduos mesquinhos e egoístas? Não sei não, hein? A vida consagrada ao ganho é o modo de vida típico do capitalismo. No caso de Aristóteles, ainda nem existia capitalismo, né? A riqueza torna as pessoas escravas do dinheiro e, portanto, infeliz. Então, a nossa questão certa é a vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não um fim. Então, isso serve muito para quem? Para aqueles que praticam a política hoje, por exemplo, que pensa que ganhar dinheiro, né, você nasceu para ganhar dinheiro. Ou seja, você não nasceu para viver a vida, para curtir as coisas belas que a vida pode oferecer. E não é isso, a vida é consagrada ao ganho, é apenas um meio e não um fim em si mesmo. Então, a gente tem outras finalidades da vida. Eu nasci não só para ganhar dinheiro, eu nasci para me ser um bom pai, para me ser um bom marido, para me contribuir com a sociedade de forma positiva, de forma justa, de forma igualitária. Eu não nasci apenas para ganhar dinheiro, porque o sistema que opera hoje, que é capitalista, pode mudar. E eu vou mudar também? Não. Então, tá bom? Essa daí é a questão certa, a questão A. Então, o professor César vai ficar por aqui. Eu agradeço a você que esteve conosco até aqui, né? Você vai lá na plataforma Eduque, acesse, acessa todo esse conhecimento que já está lá, guardado, reservado, esperando por você. E também vá lá na Web Aulas EAD, lá no YouTube, e procure todas essas aulas que já estão disponíveis para você. Um grande abraço e um tchau.